Pois bem, você já me viu aí antes, meu nome é Enar Brandão, sou um dos pastores da Central, sou pastor de rede, cuido da Rede Ágape, são cerca de 100 células. Eu e minha esposa Thaís, somos casados, temos 3 filhos, Ian, Laura e Helena, e já estou aqui na Central há 21 anos. Foi outro dia, mas de repente passou. Outro dia eu era um novo convertido, outro dia eu estava chegando aqui, mas o tempo passou, fiquei velho, engordei, mas está bom, estou feliz com Jesus. E tenho tido a oportunidade, um privilégio mesmo, de ter sido designado para plantar uma igreja da Central no sertão do Nordeste, no Piauí, como eu falei antes aqui no Drops, mais cedo. E a partir dessa experiência eu tenho buscado conhecer um pouco mais sobre o assunto, estudar, passei por alguns eventos, por alguns seminários, e além da experiência prática, claro, e é sobre isso que eu queria conversar hoje. Eu confesso que se eu pudesse escolher, se eu tivesse que escolher uma coisa só para fazer, eu acho que eu ia fazer discípulos plantando igrejas através de células. Acho que é isso que eu ia fazer. Então, eu queria compartilhar com vocês o que está ardendo no meu coração, e eu queria começar de cara te falando, tentando te explicar um pouquinho por que plantar igrejas através de células. Por que você deveria se preocupar com isso? Às vezes você não é grande o suficiente, não tem tempo suficiente. Bom, primeiro aspecto, primeiro motivo, é o desafio moral. O mundo jaz no maligno. Nós estamos vivendo os dias, como nos dias de Noé, a devassidão. As pessoas estão vazias, morrendo por dentro o tempo todo. E a igreja local é a esperança do mundo, você sabe disso. Nós somos os agentes de Deus. Deus, na sua soberania, Ele escolheu, eu e você, a igreja, para que nós pudéssemos ser o corpo dele aqui na terra. Braços, mãos, pernas, boca, para que as pessoas conheçam e sejam transformadas. A necessidade é grande demais, é urgente demais. Se você pensar apenas no aspecto do crescimento populacional, o quanto a população mundial está crescendo, já seria de assustar. Apenas para acompanhar quanto a população mundial cresce a cada ano, o que é isso? Pega o número de pessoas que nasce e diminui do número de pessoas que morrem todos os anos. São acrescentados 85 milhões de pessoas todos os anos ao planeta Terra. Essa é a estatística. Para você alcançar só essas pessoas, você precisa plantar 1 milhão de igrejas por ano, 6 milhões de células mais ou menos. Já imaginou o que é isso? Eu não estou dizendo para conquistar o mundo inteiro, não. É só para ganhar as pessoas que são acrescentadas à população mundial, todos os anos. É gigante o desafio, é por isso que o pastor Domingos falou aqui hoje de manhã. Não é que a gente não possa ficar agradecido e satisfeito com o que Deus tem feito no nosso meio, na sua comunidade, na sua igreja, no seu ministério. Mas quando você olha para o tamanho da necessidade, isso é nada, é zero. Algumas pessoas chegam para mim, pastores, e falam, mas Inar, não está bom já para a Central, já não dá para parar, já não é gente demais? Eu falo, olha, depende para quem, está bom para mim. Mas e para as pessoas que não conhecem Jesus? Não está bom não, eu não posso parar, nunca. Enquanto tiver um, eu não posso parar. E não tem um não, tem milhões. Em Belo Horizonte tem 2 milhões. Que não conhecem a Cristo. Como parar? Não podemos. Se você ainda for pensar no grupo de não alcançados, a estatística diz que tem mais de 6 mil grupos não alcançados. Mas se você for pensar em comunidades, povoados, só no sertão nordestino tem mais de 6 mil. Só no Nordeste, não é no Brasil, não. Você imagina o que é isso? Nós só vamos chegar lá através de células, de igrejas nas casas, de plantação de igrejas. E se você está aqui, eu imagino que você já sabe, essa é a maneira mais eficiente, mais eficaz de fazer discípulos. É através de relacionamentos nas células que guardam toda essa colheita no celeiro certo, a igreja. A igreja é o celeiro onde nós guardamos essa colheita, é o lugar certo. A pessoa que tem mais me influenciado hoje em relação à plantação de igrejas é o Dr. Hendrik Voster. E ele cunhou essa frase, igrejas saudáveis se reproduzem.
E isso é observado principalmente na sua habilidade de continuar implantando novas igrejas. Quem é o Dr. Hendrik Voster? Por que você deveria ouvi-lo? Bom, ele é um teólogo, tem 2 doutorados. Nasceu na África do Sul, hoje mora na Austrália. Ele é diretor de crescimento da igreja do Dave Young Cho, na Coreia. Já seria um currículo excelente, podia parar por aí. Mas ele mesmo já plantou mais de 1000 igrejas por todo o mundo. Ele escreveu um material que foi usado para plantar mais de 30.000 igrejas no mundo inteiro, mais de 70 países. E esse homem está dizendo, olha, todo lugar que eu vou, igrejas saudáveis, elas se reproduzem. Você não foi chamado para reproduzir apenas células. Você foi chamado para reproduzir discípulos, vida, caráter, transformação de vida e igrejas também. Esse é o chamado da sua igreja. Agora, antes de continuar, eu queria passar um pequeno vídeo que ilustra a história de Ezequiel e aquela visão do Vale de Ossos Secos. Eu queria que você prestasse atenção, são apenas 2 minutos. É um vídeo que representa de maneira teatral aquele acontecimento, eu queria aplicar com você para o que nós vamos ver no decorrer aqui do nosso tempo juntos. The hand of the Lord was upon me. He brought me out by the Spirit of the Lord and set me in the middle of a valley. It was full of bones. He led me back and forth among them, and I saw a great many bones on the floor of the valley. He asked me, Son of man, can these bones live? I said, O sovereign Lord, you alone know. Then he said to me, Prophesy to these bones and say to them, Dry bones, hear the voice of the Lord. I will make breath into you, and you will come to life. Then you will know that I am the Lord. So I prophesied as I was commanded, and as I was prophesying, there was a noise, a rattling sound, and the bones came together, bone to bone. I looked, and tendons and flesh appeared on them, and skin covered them, but there was no breath in them. Then he said to me, Prophesy to the breath, and say to it, Come from the 4 winds, O breath, and breathe into these slain that they may live. So I prophesied as he commanded me, and breath entered them. They came to life and stood up on their feet, a vast army. O que a gente pode aprender com Ezequiel e essa visão sobre igreja, células, plantação de igrejas? Que princípios você poderia tirar desse vídeo? Queria ouvir você, mesmo à distância, dá para ouvir que tem pouca gente. Tem que ouvir a voz de Deus. Amém? O motivador é que Deus pode fazer, é poderoso. Ousadia para profetizar. Dependência do Espírito. Enxergar a necessidade. Continue profetizando. Libere o impossível. O negócio aqui hoje está... Já existe um exército disponível. Falar o que Deus fala. A vida no deserto. Deus conta comigo. Deus me usa. Eu queria aproveitar um pouquinho do que vocês disseram. Pense bem. É engraçado como nós, seres humanos, sempre temos a tendência de escolher lados, de correr para extremos. E igreja não é diferente. Nós somos humanos, continuamos humanos. E é interessante notar que parece que há sempre uma escolha de igrejas muito formatadas, organizadas, com um bom modelo, mas parece que falta vida, espírito, chama, poder. Do outro lado, vemos igrejas como o pastor Moisés compartilhou conosco aqui, que tem motivação, que tem alegria, estão apaixonados, estão cheios de Deus, mas lhes falta estrutura,
organização, um modelo. Para mim, esse texto de Ezequiel, ele ilustra muito bem isso. Não dá para escolher um lado. A verdade é que nós precisamos das duas coisas. Nós precisamos de um corpo. Quando o Espírito de Deus veio ali sobre Ezequiel, ele deu aquela visão, ele mostrou aquele vale de ossos secos. E ele falou, olha, profetiza para quê? Para que esses ossos voltem à vida. É preciso de um corpo. O Espírito escolheu, Deus escolheu soberanamente, vou falar isso novamente, usar corpos. Eu e você, ele não precisa de nós. Ele é todo poderoso, você sabe disso. Mas ele escolheu. É assim que funciona. Agora, esse corpo, mesmo formado, você lembra ali no final do vídeo, quase, quando o corpo está formado, mas não tinha vida, teve que soprar o Espírito nele, aí ele enche o pulmão de ar, e aí é que ele levanta. Não adianta também ter estrutura sem essência, sem vida. Eu vou compartilhar com vocês princípios, mas não tenha dúvida, eu creio que eles são eficientes, eu creio que eles vão te ajudar a entender como implantar uma igreja ou como melhorar a implantação de uma igreja que você já está realizando. Mas eu não estou tirando nunca, nem por um segundo, a essência, o Espírito, o poder. Inclusive, esse vai ser o nosso primeiro assunto daqui a um instantinho. Está entendido? Podemos prosseguir? Eu não estou aqui confiando no método, mas entendendo que o método é onde Deus coloca ali o seu poder, e então algo acontece. É uma parceria entre Deus e o homem. Isso é a igreja. Vamos lá, eu já tinha mostrado um gráfico parecido com esse, durante o Drops, onde vocês viram, então, ali a nossa evolução lá em picos, desde julho do ano passado. Você vai ver que tem meses que as células diminuíram, que ficaram estáveis. Eu estou colocando ali a realidade daquilo que nós temos no nosso sistema de acompanhamento, célula IN. Do jeitinho que está lá, eu estou tirando o retrato. Mas eu queria te explicar um pouquinho do processo, bem rapidamente, só para você entender a evolução. Quando tinha ali uma célula, foi logo, claro, foi o primeiro dia que a gente fez uma reunião. Então, por isso, só tem um ali. Já em agosto, por que tem 3 células? Porque cada casal de missionário, cada família de missionários abriu a sua própria célula. Foi essa linha do tempo. Logo em setembro, não tinha nenhum mês que eles tinham chegado, nós já fizemos um impacto. E aí você vê que as células já foram para 4, já deu uma melhoradinha. Agora, por que em outubro voou para 9 células? Exatamente porque ali em outubro nós fizemos casas de paz, nós fomos fazer o trabalho de acompanhar, de dar prosseguimento àquelas pessoas que nós tínhamos alcançado durante o impacto. Já em novembro, fizemos o nosso primeiro culto. Você vê que, então, o número de pessoas nas células aumentou, mais que dobrou. Foi fantástico, incrível. E vai se prosseguindo. Em dezembro, fizemos o primeiro batismo. Em janeiro, o impacto com o Livres. Em fevereiro, começamos o nosso CCM, a nossa escola bíblica, a nossa escola de líderes. Em março, fizemos o segundo batismo. E agora, em abril, nós estamos fazendo uma nova rodada de casas de paz. Essa é a linha do tempo, você entendeu um pouquinho, em linhas gerais, como que nós estamos construindo essa implantação. E agora eu vou tratar, estágio por estágio, cada princípio que a gente usou para construir essa linha. Você está comigo? Eu vou falar de 4 fases. Tem pessoas que dividem em 5, em 3, em 6. Para facilitar aqui para nós, eu vou falar de 4 fases. A fase de plantio, germinação, nascimento e mudas, transplante. Ainda estou pensando no nome para isso aí, talvez ainda vai ficar melhor. Mas eu queria que você notasse já de cara que antes de nascer, uma igreja ela tem estágios que não são visíveis. Pelo menos é assim que nós entendemos ao plantar uma igreja em células. Nós ainda não temos prédio, nós ainda não temos um ministério que aparece, não tem placa. Não temos grandes iniciativas sociais, nós estamos começando com relacionamentos, novos relacionamentos. Então, vamos tratar de fase por fase. Quero deixar um bom tempo no final de perguntas. Primeira coisa, então, que a gente faz é o plantio. Nós vamos tratar de valores, de equipe, de projeto. E nessa fase, a ideia é a gente estabelecer um projeto. A ideia é a gente estabelecer os princípios, escolher equipe,
e então a gente começar a trabalhar mesmo, é um processo de planejamento também. O que norteia tudo isso? Os valores. E eu gostaria até de parar e falar só disso aqui todo o resto do tempo. Talvez essa primeira fase seja a fase onde a maioria das igrejas falha. Não só entender o seu próprio chamado, visão, e entender a necessidade do poder do alto, mas também para o plantador de igreja, para o missionário, para o pastor que vai ser enviado. É de importância crucial. O chamado, você sabe, é preciso estar atento e ouvir a voz de Deus, e saber o que Ele está direcionando, qual é o chamado específico. É o chamado que vai manter uma pessoa firme na hora da adversidade. Por que tantos desistem? Eu não vou aqui dizer que é só o chamado, mas a falta do chamado, você pode ter certeza, é algo muito forte para uma pessoa desistir. Se é algo que Deus te deu, você abandonaria, se você tem convicção disso. Quando eu vou no campo e eu converso com missionários, pastores que querem desistir, todos eles me falam, não tenho certeza mais se era plano de Deus eu vim para cá. Eu acho que eu entendi tudo errado. Isso não era para mim. A crise começa aí. Tudo fechou as portas, então não era para ser. Eu entendi errado, Deus não me chamou. Convicção do chamado, essa certeza, é fundamental para continuar. Em segundo lugar, uma visão clara para onde está indo, que vai te, então, focar, não te fazer desviar do seu objetivo. Eu aprendi também na prática que missionários, pastores se distraem com coisas boas. Eles se desfocam em coisas excelentes. Quantas vezes na minha equipe, lá em Picos, eu tive que alinhar o pessoal de novo, porque eles queriam estar trabalhando em coisas maravilhosas, visitando hospitais, presídios, escolas. Tudo isso eu quero que eles façam. Mas chegou um ponto onde eles estavam deixando de plantar a igreja, deixando de trabalhar nas células para fazer isso. Eu falei, não, aí não pode. Nós viemos aqui para plantar uma igreja através de células. Então, se você dá conta de fazer os dois, ótimo, nota 1000. Mas se não dá, tem que fazer as células. Isso é imprescindível. Essa visão do que fazer e como fazer vai te permitir alcançar os objetivos. Eles se perdem. E não é por maldade, é pelo contrário, é compaixão pura. Alguém tem que ter, principalmente o líder, deveria ter essa visão muito clara. E poder, terceiro valor, o terceiro princípio. Nós precisamos, eu também sou um pastor batista, não vou falar como Domingos, não acho que eu estou tanto como Domingos, não, mas como eu aprecio o Espírito Santo. E como eu quero promover e plantar uma igreja avivada, células avivadas, pessoas avivadas, transformadas, cheias do Espírito Santo. Eu não quero só discurso, palavra, conhecimento, tudo isso eu quero, junto com poder. Isso é uma questão de busca de identidade desde o início, desde a equipe. Então, trabalhar nessa busca por poder, em oração, intercessão, permitir que Deus dê experiências para essa equipe, gerar isso nas células e nos cultos, são valores que a gente não abre mão de jeito nenhum. Segundo lugar, na fase de plantio, a gente tem que falar um pouquinho sobre equipe. E a frase que eu citei ontem à noite está aí. Deus não unge métodos, unge homens. Há aqueles que estão em busca de métodos melhores, mas Deus está buscando pessoas melhores. Lembra? Precisa do método, mas o grande método de Deus, não é essa frase que está aí, mas eu vou citar também. O grande método de Deus é gente. Você tem que ter as pessoas certas. Você pode ter tudo arrumadinho, toda a estrutura. Você pode ter ali o corpo formadinho, mas se não é o corpo certo, não vai funcionar. Mesmo. A escolha da equipe é crucial. Crucial. Nós temos que buscar, então, escolher bem, o melhor possível. Mandar os melhores. Eu sou de uma época lá atrás, que eu lembro, com tristeza, de muitas igrejas que enviavam para ser missionários aqueles que não davam muito certo em outra coisa. E, assim, eu me orgulho de fazer. Foi o pastor Moisés que falou de humildade, mas eu me orgulho de uma coisa dessa igreja. Nós temos enviado os melhores.
Enviamos o pastor Roberto Botrel, era o nosso melhor pastor, mais bem-sucedido, mais frutífero. Mandamos ele para a Europa para fazer DNA. Não foi para plantar uma igreja, foi para servir pastores, foi para servir igrejas. Nós não mandamos qualquer pessoa, mandamos o melhor. Para Angola, creio que mandamos os melhores. Anderson e Flávia eram pessoas fora da curva aqui em Belo Horizonte. Não foi qualquer um. Nós precisamos escolher muito bem. E aí sim, entendendo chamado, visão e poder, não é, de posse das pessoas certas, da equipe certa, nós podemos começar, então, um projeto. O projeto começa, então, com uma definição de campo. Para onde nós vamos? No nosso caso, nós já tínhamos feito um compromisso de ir para o Piauí. Faltava, então, saber a cidade. Fomos, então, fizemos uma visita de campo. Não fui sozinho, fui junto com o pastor Daniel, aqui da nossa igreja, para conhecer o campo. E aí visitamos várias cidades da região, várias cidades, não foi uma ou outra. Encontramos com lideranças locais, perguntamos sobre as facilidades, as dificuldades, buscamos entender as cidades, para então poder entender o que Deus estava querendo direcionar. Eu lembro até hoje como que em cada cidade que a gente ia, a gente ficava naquela expectativa de Deus bater o selo dele. E foi muito interessante no nosso caso, que no final, o entendimento que eu e ele tivemos, né, ao mesmo tempo, foi muito de Deus, é que o Senhor estava nos permitindo escolher. É tipo assim, ó, filho, aqui é necessidade para todo lado. Qualquer lugar que você for, eu vou te abençoar. Escolhe. Ué, então tá bom, você pode escolher. Né? Aí eu escolhi a estratégia de Paulo, que é o passo 2. Eu gosto dessa estratégia. Eu acho ela inteligente. Escolher uma cidade polo, uma cidade base, para dali transbordar para cidades menores em volta. O nosso objetivo não é Picos, você já me ouviu falar mais cedo, são as comunidades rurais, são os pequenos povoados, onde tem pouquíssima ou nenhuma presença evangélica. Mas para chegar lá direto, saindo aqui de Belo Horizonte, nós consideramos que era um passo grande demais. Muito difícil sair de uma realidade, de uma cidade tão grande quanto Belo Horizonte, e ir para lugares de 1.000 pessoas, 2.000 pessoas. Não é fácil essa transição. Para Picos já não foi fácil. Então, nós resolvemos ir para lá. Então, usando essa estratégia de Paulo, tratando Picos como um degrau, para chegar, então, onde a gente realmente quer. É preciso levantar custos. Então, nessa primeira visita que fizemos, nós já fomos olhar preço de aluguel, custo de vida, como que funciona a cidade, que tipo de serviços tem, que não tem, né? Como é que é moradia, alimentação, transporte. Buscamos entender, até para saber como remunerar, ajudar, então, os plantadores de igreja que estavam indo para lá. Depois disso tudo pronto, nós trouxemos para a aprovação de uma igreja, né, da nossa igreja. Levamos para o conselho pastoral, trouxemos aqui, nesse púlpito, eu me lembro até hoje, apresentando aquele projeto, e a igreja vibrou tanto, foi algo unânime. É tão lindo quando não é um projeto só pessoal, é um projeto da igreja, é nosso projeto. E assim, me enche o coração de ver que eu não estou lá sozinho, porque isso não é o meu projeto, eu não estava aqui vendendo o meu peixe. A igreja foi junto comigo. Qualquer coisa que eu falo, o povo fica doido. Nó, Picos e tal, nunca foram lá, já são apaixonados com a cidade. Não é? Então, isso é muito forte. Isso gera uma plantação totalmente diferente. Dessa fase, eu queria te dar algumas dicas. Né? 3 dicas. Claro, nem todas são possíveis, mas no mundo ideal, se você puder, envia pelo menos 2 casais de supervisores ou líderes de célula vitoriosos. Por que 2? Não pode ser um? Claro que pode tudo, né? Só não pode pecar, né? Como diz o pastor Márcio Valadão. Mas a verdade é que sendo 2 casais, isso facilita tanto. Eu vi como foi melhor para nós. Você lembra que eu mostrei para vocês que nós mandamos 2 casais e um rapaz solteiro de cara? Como foi bom isso. Eles já tinham uma pequena comunidade, eles já se apoiavam um ao outro. Né? Nós também tivemos condições de plantar mais células mais rápido, porque eles eram muitos. Então, isso ajudou o trabalho ter aquela curva bonita que você viu lá. Se você quer uma curva dessa, considera mandar mais gente. É o seu melhor investimento. É muito melhor do que pensar num prédio, do que pensar em carro, do que pensar em tudo. É você mandar mais gente. É o melhor investimento que você pode fazer.
Escolher uma cidade base, né, para formar é uma dica. Eu já até falei antes, mas estou repetindo. Eu estou vendo como que até os missionários que já estão lá em cidades menores, estou dizendo, pastor, é isso, não é? É tão mais fácil, isso vai dar certo demais. Não é? É difícil, é muito difícil começar na cidade pequena. Eu vi então que é preciso essa base, é preciso de um lugar onde os missionários, até quando eles estiverem indo para as novas cidades, eles possam retornar, eles possam ter um tempo de treinamento, né? Eles possam se reunir, eles possam se fortalecer, isso ajuda demais. E uma outra coisa que ajudou foi colocar cada um num ponto da cidade diferente. Nós não pegamos uma casa para todo mundo, naquele momento. Nós colocamos cada um numa ponta. Como eram 3, ficou um numa ponta, um no meio e outro na outra ponta. Então, nós também conseguimos atingir toda a cidade e entender aonde que Deus estava abrindo as portas. Em qual lado da cidade Ele estava abrindo as portas. A cidade não é tão grande assim, mas ela é comprida, esticada, ela corre ao longo da rodovia. Essa é a primeira fase. É o plantio, né? E você vê que aí só tem preparação. E aí tem a germinação, é a hora que você vai colocar, então, as coisas vão começar a crescer. Né? O plantio pronto, o missionário está lá agora no campo. O que nós vamos fazer? Qual vai ser a estratégia? Então, relacionamentos, célula, evangelismo. É isso que nós estamos fazendo lá há 9 meses. Basicamente é isso que nós estamos fazendo. Só isso. Então, o foco, 100% do tempo, novas amizades. Todo lugar que a gente vai ser um exemplo, lá, isso é comum em todo o Brasil, mas na cidade de Picos, o pessoal de Picos não está aqui para confirmar, mas é impressionante como que, assim, leis de trânsito, se em Belo Horizonte já não respeitam, lá é um pouquinho pior. Né? Se o pessoal de Picos está me assistindo, você sabe que é verdade, desculpa. Né? Eu sei que você pode estar assistindo pela internet, mas é verdade. Não existe placa de pare, de velocidade, não tem preferência, não existe nada. O que a gente ensina para os plantadores de igreja? Cara, você vai ser um exemplo, você vai fazer diferente. Você vai tratar bem as pessoas. E você vai fazer amizades já intencionais, buscando levar essas pessoas para o nosso meio, para a nossa comunidade, para as nossas células. Célula é o que a gente faz o dia inteiro, todo dia. Pensamos, vivemos, respiramos célula. E pregando o Evangelho. Como é que é essa questão dos relacionamentos? Eu já falei um pouquinho aqui mais cedo, mas não custa lembrar. E quem faz isso melhor lá hoje na nossa equipe é o Roberto, é um rapaz, ele tem 30 e poucos anos, né? Quando eu era mais novo eu achava velho, né? Hoje eu acho ele um menino. Mas, enfim, o Roberto tem a capacidade de levar qualquer assunto, né? Para Deus, para o Evangelho, para as células, para chamar pessoas de uma maneira muito não religiosa, muito espontânea. Né? Ele conta com a simpatia do povo. É o que eu poderia dizer para você, usando o termo bíblico. É impressionante, as pessoas são doidas com ele. Do jeito dele, espontâneo de ser, natural, não religioso. As pessoas estão procurando isso. O que eu tenho descoberto, lá em Picos, nos disseram, olha, aqui é cemitério de pastor, cemitério de missionário. Aliás, eu estou para descobrir qual cidade que não vão dizer isso para a gente. Porque toda cidade que eu vou, no Brasil, no mundo, é só a mesma coisa. Não, aqui nada dá certo. Gente, e aí, o que a gente descobriu? É que se a gente finge que é normal, se a gente começa assim, a se relacionar com as pessoas, se importar com elas, andar com elas, chamá-las para a nossa vida, para a nossa casa, para tomar um café, e a gente vai visitá-las e se interessa por elas e ora por elas, elas gostam disso. E elas se envolvem com a gente. E, de repente, quando você vê, o coração abriu, você apresenta Cristo. Estão lá, estão se convertendo. É lindo. Hoje nós temos uma frequência no culto de cerca de 50, 60 pessoas. Tem vezes que é menos, vai para 40. Mas, lembra, ali não tem ninguém que é desigrejado. Tem uns 2 ou 3. O resto é tudo pessoas que nunca entraram numa igreja evangélica. Não tem costume nenhum de culto. Não tem nenhuma cultura cristã dessa forma. E eles estão começando e amam. E querem voltar, mas eu creio que é a igreja e tudo que nós estamos tentando promover lá com os cultos, mas são os relacionamentos. O que os constrange é porque é a gente que está chamando eles.
Não é por causa do programa, não é só porque é uma opção cultural, isso tudo é verdade, porque lá não tem tanto divertimento, então lá é cidade do interior, então é mais fácil. O que os leva para o nosso meio são os relacionamentos. Como isso funciona, como a gente parece que não pega isso. As células, que é a nossa grande e maior estratégia, eu dividiria aqui em 3 ações. Primeiro é a célula pioneira. Então, logo que chega, primeiros 10 dias, 2 semanas, nós abrimos a primeira célula. E aí o que então? Todos os missionários, todos os plantadores de igreja participavam daquela célula, todos eles, orando, convidando. E aí, qual que é a próxima fase? Imediatamente, no primeiro mês, então, primeira semana, 2 semanas, abrir a primeira célula. No final do primeiro mês, todo mundo já tem a sua célula. E nesse início, todo mundo visita a célula de todo mundo. Então, todo mundo já tem 3 noites da semana de serviço. Aqui é faca na caveira, você está achando o quê? Ué. Sabe o que eu descobri? Missionário feliz é missionário ocupado. Você quer deixar o seu missionário feliz? Dá serviço para ele. Porque muitos missionários, não é por indolência, nem vou aqui acusar ninguém de displicência, não, mas tem hora que eles não sabem o que fazer. Não tem muito o que fazer. Então, eu taquei serviço neles. Eu vou falar de outros serviços que eu dei para eles. Mas as células, com certeza, muito rápido, no primeiro mês, já estava todo mundo assim, já tinha 3 noites ocupadas da semana. E aí, qual que era o desafio? Em pouco tempo, no menor tempo possível, competição. Quem vai conseguir primeiro? Estou brincando, eu não fiz isso não. Mas é desafiar o missionário a ter uma célula todos os dias da semana. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. A gente não faz mais nada. Nós estamos lá só para fazer isso. É tempo integral. O que nós vamos fazer de noite? Dormir, a gente dorme meia-noite às 6, não é não? E sabe o que eu descobri? Como eles estão felizes. Como eles estão animados. Porque eles estão vendo o resultado. E eu falei, pessoal, nós estamos aqui plantando uma igreja. No início de uma igreja, não dá para delegar. Nós que fazemos tudo. Não tem líder para você passar, não tem nem crente ainda. Ninguém tinha nem convertido. Você vai passar para quem? É nós mesmos. E é por isso que nós chegamos lá em 13 células, acho que em 3 meses. Por quê? Porque cada um já estava com a sua célula, já 3, 4, 5 dias da semana. E aí, então, ficou legal. O negócio ficou bacana. Foi crescendo. Em estratégia de evangelismo, você já conhece muitas delas. Então, a gente faz dia do amigo na célula, sempre, todo mês, especial, lanchinho especial, a gente faz um bode, uma macaxeira, bota bastante coentro, o pessoal gosta de um coentro lá, e o pessoal ama, faz um lanchão, dá testemunho, palavra, é uma delícia. O impacto que nós fizemos, muito pequeno, e eu vou te falar que eu fiquei fã do mini impacto, de levar um grupo menor de pessoas, não preocupar de levar um ônibus, 2 ônibus, isso é ótimo. Pode fazer, eu acho correto. Mas eu gostei do impacto pequeno, porque ele é tão mais fácil de controlar. E o resultado foi tão bom. Isso aí explodiu a nossa igreja, o impacto. Explodiu. Porque nós, com um grupinho pequeno, conseguimos focar só no evangelismo e fazer um trabalho que eu nunca tinha visto. Visitar mais de 300 casas, com 20 pessoas, 25 pessoas, 5 dias. Foi sensacional, funcionou, mas muito mesmo. Visitamos de casa em casa, usamos coletinho, fomos assim, foco na pessoa de Jesus, preenchemos ficha. Então, no final, nós tínhamos todos esses dados para trabalhar. Não foi só fazer uma visita, a gente tem o telefone. No meu telefone aqui, eu consigo disparar mensagem para 400 e poucas pessoas lá de Picos, desse primeiro impacto. No final de cada dia, eu cadastrava tudo. Então, você entende como que isso pode impulsionar a plantação de uma igreja? Terminou o impacto, começamos com as casas de paz. 100 casas se interessaram em fazer, em receber a casa de paz. 100 famílias quiseram. E a gente falou, meu Deus, estão perdidos. Como que nós vamos atender esse tanto de casa de paz? Pensamos várias estratégias. Pula semana sim, semana não, porque aí você trata de grupos diferentes.
já marca, ó, daqui a um mês eu faço aí na sua casa. Mas não precisou, no final das contas, só 20 realmente quiseram mesmo, fecharam, marcaram horário. Aí a gente deu conta, nós fizemos. E essas 20 casas de paz, muitas se tornaram células, encheram as nossas células, nos ajudaram a multiplicar, a ganhar pessoas. E começamos a fazer, não ainda um culto, mas um celulão, um dia mais festivo, um dia de reunir as células, a partir aí, né, das 3 células formadas, a gente fazia um almoço, né, na casa de alguém, a gente já começou a criar essa atmosfera de que não é só a nossa célula, nós somos um grupo um pouquinho maior, né, tem mais gente junto com a gente, e começamos, né, a apresentar as pessoas para os outros líderes de célula, para os outros missionários, isso foi gerando também uma identidade de corpo muito legal. Nessa fase eu tenho um pouquinho mais de dica. Se for possível enviar um pastor ou um supervisor experiente para liderar a equipe, isso eu vou dizer que foi decisivo na plantação lá de Picos, ajudou demais. O pessoal que está lá é fantástico, todos eles são bons, todos eles são experientes, mas aí não sou eu que estou dizendo. Eles falam como foi importante eu estar lá para focar eles. Talvez foi o meu único trabalho, é não deixar eles desviarem para essas coisas boas que eu falei antes. Treiná-los, orar com eles, passar para eles confiança, eles entenderem que a igreja foi junto, eles não estão lá sozinhos. E eu tenho certeza que qualquer missionário ou plantador de igreja gostaria de ter a igreja junto com ele lá, dele não se sentir, né, simplesmente depositado num lugar. Outro serviço que eu dei para eles logo de início, nós já marcamos encontros diários da equipe. Todas as manhãs a gente encontra lá em Picos para orar, para ler a Bíblia, para estudar um livro, para traçar estratégias, todos os dias, segunda a domingo. Você quer trabalhar na minha equipe? Tem vaga. Né? Outro já riu ali, né? Mas, mais uma vez, criando um sentimento de equipe, de amigos, nossa equipe lá de Picos só está afiada porque a gente tem convivido junto, nós temos aprendido, né, a andar juntos, tem sido um tempo precioso demais. Eu creio que é uma estratégia que eu faria, repetiria em todas as plantações que a gente fizesse. Fazer casa de paz logo após um pequeno impacto, com certeza acelera muito o processo de ganhar pessoas. Né? Funciona, dá certo. E estabelecer esse alvo de cada casal, abrir muitas células. Não é uma célula só. É um casal, então vai plantar a célula dele. Não, é as células. 3, 4, 5 células por semana. É no início, gente. Eu não quero, é claro, que isso seja algo para 2 anos, 3 anos. Eles têm que formar liderança. E à medida que eles vão formando liderança, eles vão colocando, então, esses líderes para liderar as células. Eu não quero que eles tenham 5 células o resto da vida. Não é isso. Mas no início tem que ser. Quem que vai fazer? Só pode ser eles mesmos. Se é que nós estamos buscando só novos convertidos, né? Se você vai pegar muita gente de outra igreja, talvez você já tenha alguns líderes quase prontos, não é o nosso caso. Então, essa é a única maneira de continuar avançando com velocidade. Aí chega na fase que muitos entendem que é o plantio, que é quando a igreja nasce. Na verdade, a igreja, nesse sentido, lá em Picos, ainda ela nasceu, mas não nasceu. Nós não temos um prédio próprio. Nós hoje usamos uma escola para fazer os cultos. Mas nós já temos o treinamento, a escola de líderes, já realizamos batismos, já temos cultos regulares. Então, nesse sentido, a nossa igreja lá já nasceu, ainda que sem um prédio próprio. Em relação ao treinamento, né, depois que passa um tempinho, quando as células dão uma engordadinha, o que nós fizemos quando a gente estava com 9 células? Nós, então, fizemos o Descubra, o nosso material de preparação para o batismo, como lição de célula na própria reunião. Então, o que aconteceu com isso? Nós treinamos todas as pessoas que estavam em células para o batismo. Nós fizemos isso na Central, se eu não me engano, foi em 2015, foi quando nós realizamos a Festa das Águas e batizamos aí mais de 400 pessoas, se eu não me engano. Né? É uma estratégia muito legal fazer o curso de batismo como lição de célula. Foi muito, muito legal. O efeito de batismos lá em Picos não foi o que eu esperava. Se vocês se lembram bem, no primeiro batizamos só 3. Né? Nós demos o curso para 100 pessoas. Mas é um começo. nós estamos começando. Né? Então, falando aqui com vocês a verdade. Mas,
Quando passou aí de 6 meses de igreja, aí nós já sentimos a necessidade, primeiro, de pegar esses que batizaram, dar para eles os primeiros passos, né, no Lidere, de começar a treinar tinha 2 desigrejados lá, então colocamos eles no Lidere, para já nos ajudarem a liderar agora em maio. Então nós precisamos montar uma estrutura de escola, conseguimos essa escola onde a gente dá as aulas e também tem os cultos. Claro, quando precisa a gente dá aula em casa, a gente é bem flexível, mas treinamento, você sabe, é um pilar da igreja em células e ele já está implantado lá. Os batismos é quase que contra a cultura, né, em muitos lugares que a gente vai. Em Picos, certamente eu fiquei muito impressionado de ver a dificuldade que as pessoas tiveram, não só de convidar amigos para ir, pouquíssimos convidados, mas também a dificuldade da própria pessoa batizar, porque ela se sentia extremamente constrangida, hostilizada pelas famílias. Então, são marcos, né? Eu vou te falar assim que eu tenho, 21 anos de Central. Esse foi um dos cultos mais alegres que eu vivi na minha vida. Foi esse culto de batismo em março agora, lá em Picos. A alegria de ser parte do corpo de Cristo, de batizar desse povo, das pessoas que eles conseguiram levar, foi assim, contagiante. Contagiante. Né? É lindo ver a igreja nascer, né, com novos convertidos. Ali, cada história, ali tem gente que estava amaziada, ali tem gente que tentou suicídio, ali tem gente que largou droga, ali tem gente que voltou, né, ao relacionamento, estava separado. Tem de tudo ali, que você imaginar. São histórias transformadas, é um tempo relativamente curto, mas se eu te falar, você está satisfeito com o número? Não estou, não. Não estou mesmo. Mas não tem problema, eu sei que nós vamos continuar crescendo, nós vamos continuar avançando lá. Por fim, nessa fase, então, onde a igreja aparece, né, temos que fazer também os cultos, e o que eu notei lá no Piauí, e eu não sei se é a realidade da sua região, né, da sua localidade, é que as pessoas já estão cansadas, os não crentes também, eles já acham que já sabem tudo sobre igreja, culto, liturgia, doutrina, e eles não querem o conceito que eles têm de crente na cabeça. Parece que eles estão procurando alguma coisa que é nova. E nova, não me entenda mal, você não tem que botar uma camisa florida, tá certo? Nem calça skinny, não é isso que eu estou falando. Você não tem que ter um telão de LED atrás de você, não é disso que eu estou dizendo. Mas as pessoas estão buscando algo que não seja tão engessado, tão amarrado, tão... Eu não quero ser indelicado com ninguém, né? As pessoas estão buscando algo mais contemporâneo. Elas estão buscando algo que comunica com elas, que elas entendem, uma linguagem que elas entendem. Elas estão fugindo de tudo que é religioso. E nós estamos buscando entregar isso para eles. O culto de Picos é basicamente o que a gente faz aqui na Central. Se você for lá, você vai se sentir em casa. Se você já está acostumado aqui com o nosso jeito de ser, é muito parecido com o que nós estamos fazendo lá. Uma busca incessante de comunicar o Evangelho de uma maneira que essa geração entenda. E funciona, as pessoas gostam. Fazendo cultos, então usando recursos audiovisuais, teatro, dinâmicas, buscando trazer vida e cultos sempre evangelísticos, sempre. Todo culto tem apelo, todo culto tem gente indo na frente, tem convidado, né? Sempre com foco em ganhar vidas desde o início, que queremos gerar essa igreja, né? Que não está presa lá dentro do prédio, mas que está avançando para dentro da comunidade. Então, as dicas que eu te daria: ensinar o conteúdo do Descubra na célula, é excelente, funciona muito bem. Você vai ver, eu fiquei impressionado também de ver como que as pessoas aceitaram o ensino. Pensa bem, se você está um pouco familiarizado com o nosso conteúdo desse curso, você sabe que nós vamos falar de arrependimento, de pecado, nós vamos falar de dízimo, nós vamos falar de batismo, nós vamos falar de igreja, nós vamos falar de vícios, nós vamos falar de relacionamentos impróprios, então gente amaziada. Isso tudo é falado assim, escancarado no curso de batismo. E a gente ficou muito preocupado, falei, como é que vai ser isso? Lá no Nordeste é muito comum, né, as pessoas não se casarem, muito mais comum do que aqui no Sudeste, muito mesmo. E eu falei assim, meu Deus, né, no dia dessa lição a gente jejuou, né, naquela semana a gente jejuou, a gente, né, tivemos reuniões especiais,
para poder entender como é que seria, como é que a gente trataria o assunto. Para nossa surpresa, eles receberam tão bem, fizeram perguntas boas. E eu acho que viram o quê? Que nós somos uma igreja séria. Que nós não vamos dourar a pílula, não vamos fingir, não vamos abrir mão daquilo que a Bíblia ensina. Foi lindo. Mesmo os que não batizaram, ninguém saiu das células. Ninguém ficou ofendido. Mas todo mundo recebeu o recado. Foi muito legal. Né? Procurar locais alternativos para a realização dos cultos. Isso nos tirou um peso financeiro enorme. Nós não estamos lá alugando, nem construímos um predinho. Nós hoje estamos usando uma escola que é, né, graciosamente cedida, né, pelo governo estadual. Eles nos emprestam o auditóriozinho da escola e uma sala de aula. Né, para eles não custa nada, né, e para nós também está nos servindo demais. Tirou um grande peso. Criar oportunidades para as pessoas terem experiências com o Espírito Santo. Nós estamos buscando fazer isso nas células, nos cultos, né? Orando por enfermos, né? O tempo todo, atentos para o que o Espírito Santo quer fazer, como o pastor Domingos fez aqui ontem à noite, né? Mudando, inclusive, a mensagem que ele ia entregar para nós. Nós estamos lá sempre muito atentos. E agora, no final, como você viu, o trabalho ficou grande demais, mandamos missionários de curta duração para ajudar a equipe fixa. Também estou muito satisfeito com o resultado disso. Confesso que ainda está no início, eles estão lá só no segundo mês. Daqui a 4 meses eu te conto, né, como é que ficou. Mas até agora o resultado é fantástico. Como que eles animaram a equipe toda, como que eles estão avançando e nos ajudando a ir para lugares que a gente não tinha ido ainda. Para terminar, eu não vou tratar aqui um por um desses assuntos, não. O que eu estou chamando de mudas aí, poderia ser transplante, é que você entender que ao plantar uma igreja, o seu trabalho não acabou. Essa igreja vai ser saudável na medida que ela plantar outras igrejas também, que ela ajudar outras igrejas a crescer. E a gente faz isso através de parcerias. Lá em Picos nós estamos ajudando até a ministrar no curso Lidere, né, da Igreja Batista Nacional. O pastor nos convidou, nós estamos ajudando ele, fazendo uma parceria. Já realizamos lá um DNA para mais de quase 50 pastores, tinha mais de 140 participantes, e nós queremos plantar novas igrejas. Na verdade, já estamos de olho, né, numa cidade especial, que é Massapê, que é uma cidade que está no nosso coração, já pensando de Picos plantar a sua primeira igreja aí, em alguns meses já está avançando. Nós não entendemos que é só para lá. Esse plantio, lembra? É para transbordar para as cidades em volta. E nós não queremos pensar nisso daqui a 10 anos. Nós já estamos pensando nisso agora e trabalhando para isso acontecer. Pois bem, basicamente o que a gente fez lá, o que eu pude aprender nesse tempo, e também naquilo que eu estudei, são esses valores que eu te passei aqui. E eu queria, nós temos um tempinho curto, mas temos um tempo, que você fizesse a pergunta que você quiser. Eu espero que você não tenha se ofendido com nada que eu disse. Eu prometo não me ofender com nada que você perguntar.